Paz do Senhor. Não sei nem por onde começar. É que assim, primeiramente eu queria compartilhar com vocês a minha gratidão do nosso Deus. Foi num culto como esse, há um ano atrás, culto de mulheres, que também estava sendo homenageada às mães, que Deus me abençoou muito. Eu vou tentar resumir o máximo possível, que assim, eu sou cristã desde que eu nasci. Meus pais sempre ensinaram a palavra, então eu sempre conheci a palavra, sempre criei em Deus, em Jesus Cristo. Porém, eu vim me tornar evangélica há uns 28 anos atrás. Mas eu vivi uma vida, assim, eu era cristã, eu vinha para a igreja, vinha aos cultos, porém, eu vinha aos cultos, assim, até como uma obrigação às vezes. Vinha só aos cultos de domingo, porém, quando eu saía daqui do culto, a minha vida continuava a mesma. Eu voltava para casa e vivia a minha vida normalmente, entendeu? A minha vida não tinha mudança. E eu vivi assim durante 27 anos na casa do Senhor, vivendo dessa forma. Até que chegou um dia, Deus derramou a sua graça dele, a misericórdia dele sobre mim. Eu estava no culto de domingo de manhã aqui, e eu comecei a clamar para Deus. Eu estava com desejo no meu coração de mudar aquela vida. Eu cansei de viver uma vida na igreja e no mundo, porque eu não renunciava às coisas do mundo. Eu vivia na igreja e no mundo normalmente. Às vezes eu estava aqui, era uma bênção, eu sentia a presença de Deus, porém eu saía, eu sabia que tudo ia continuar da mesma forma. E eu me cansei disso. Chegou um domingo de manhã, eu estava aqui, eu clamei para Deus que eu não queria mais viver daquela forma. Que se fosse para eu continuar vivendo assim, eu preferia não estar aqui na casa do Senhor. Porque eu não queria estar aqui ao mesmo tempo no mundo, dando mau testemunho, as pessoas falando, isso porque você serve a Deus, né? E muitas vezes quando a gente serve a Deus e não age do jeito que agrada a Deus, a gente também entristece a Deus, porque a gente dá um mau testemunho. E eu pedi isso para Deus, muito forte nesse domingo, senti no meu coração um desejo muito grande de mudar aquele tipo de vida que eu estava vivendo, até mesmo porque as minhas filhas seguiam o meu exemplo, porque os nossos filhos, eles acabam tomando a gente como referência. Então, eu falava de Deus para elas, eu explicava que era o único caminho, porém, elas não viam eu vivendo isso. Então, elas não seguiam o que eu falava e viviam da mesma forma que eu. Vinha na igreja e voltava para casa e fazia as mesmas coisas do mundo também, se tivesse que ir nos passeios delas. Até que uma das minhas filhas, que vocês conhecem, que é a Amanda, ela acabou se afastando do caminho e ficou quase 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. E nesse culto que eu pedi para Deus, no final do culto, que eu havia clamado, chorado muito para Deus, a pastora Kelly me procurou para falar comigo, que ela falou que Deus pediu para ela falar comigo. Eu me emocionei muito na hora, eu sabia que era a resposta do meu clamor que eu havia feito aqui. E ela falou, eu estou te convidando para você fazer um discipulado comigo. Eu estranhei até então, porque para mim, discipulado era para se batizar, né? E ela explicou que não, que eu sabia que ela era batizada, tudo bem, porém, era um discipulado que era como se fosse nível 2, vamos dizer assim. Na mesma hora, não tinha como eu não aceitar, porque eu sabia que era Deus, que era uma resposta de Deus ao meu clamor. Aí eu falei, tudo bem, eu quero. Aí ela falou, tá bom, até mais tarde, às 4h30 da tarde. Na hora, eu
ter um convívio com Deus, para a gente viver com Deus, a gente tem que estar com Ele, conviver com Ele. Como que a gente vai conviver com uma pessoa que a gente não conversa? Como que a gente vai conseguir agradar uma pessoa que a gente não sabe as vontades dele, que a gente não é íntima dele? Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir a palavra de Deus, Deus falando comigo através da palavra dele, e eu comecei a falar com ele também através da oração. Então era um diálogo, era um convívio, né? Era uma convivência com Deus, e a minha vida começou a mudar. Realmente eu percebi que era isso que eu precisava. Minha vida começou a mudar dia a dia, até que chegou, depois de uns 2 meses, num culto desse, em maio, a pastora Carol me chamou para vir dançar com a minha filha, né? Um louvor para Deus. Eu nunca havia dançado, nunca havia me apresentado em teatro e nada. Mesmo assim eu aceitei, para mim foi um desafio, mas eu aceitei. Nesse dia, que foi uma sexta-feira de culto de mulheres, eu chamei as minhas filhas, né? Essa minha filha que estava afastada, que é a Amanda, eu chamei ela. Eu achei que ela fosse falar que não queria, porque ela não tinha mais prazer em vir para a igreja, porque ela via a vida que eu levava e ela via que não levava nada. Pois ela aceitou, por ser Dia das Mães e tudo mais, ela falou, tá bom, eu vou à igreja. E a Aline, que vivia também, ela vinha para a igreja, porém como eu, se não tivesse nada mais que ela achasse que fosse importante para ela, assim como eu, ela viria. Se não, ela ia para outro lugar e não ia para a igreja. Ela também veio, a Bruna veio, porque ela veio dançar comigo. E nesse dia, o Senhor me abençoou. O Senhor me deu um presente de Dia das Mães. Quando eu olho para minha filha Amanda, ela está derramada na presença de Deus, chorando, totalmente rendida. E a partir desse dia, Deus me deu esse presente. Minhas 3 filhas estão agora na presença do Senhor, estão posicionadas com Deus. E eu quero agradecer isso a Deus e compartilhar isso com vocês. E falar para vocês que não adianta a gente falar para os filhos, ensinar nossos filhos como viver com Deus, né? Falar sobre o amor de Deus, a obediência para com Deus, se a gente mesmo não faz. Então a gente tem que ser um exemplo. Primeiramente, a gente tem que viver uma vida com Deus. E os nossos filhos, eles vão ver. Quando a gente acha que ninguém está olhando para a gente, eles estão nos observando. Conforme foi falado aqui, né, pelo Bernardo, eles estão nos observando. Parece que não, às vezes eles vão até nos criticar, mas eles estão observando e aquilo eles estão guardando. E eles vão tomar isso como referência. E o Senhor, depois que eu comecei a agir dessa forma, em obediência, e orando, e lendo a palavra, tendo uma vida com Deus, Ele mudou minha vida e me deu esse presente, que é as minhas 3 filhas aqui na casa do Senhor. E eu quero louvar a Deus por isso. E é isso que eu tenho para falar. Que realmente vocês pensem nisso. E se vocês querem seus filhos no caminho do Senhor, sejam exemplo. Comecem por vocês. A minha mãe que falava para mim, eu falava que eu queria mudança na minha casa, e a minha mãe falava, comece por você. Eu falava, mas eu já sou cristã, eu estou certa, não estou fazendo nada de errado. Por que eu tenho que mudar? Eu não entendia o que era se posicionar com Deus. Hoje eu entendo. Quando eu clamei para Deus pedindo que eu queria parar com essa vida dupla que eu tinha, eu achei que eu tivesse que trabalhar para Deus. Eu falei, Deus, eu quero trabalhar na tua casa, eu não quero ficar no banco, eu quero mudar a minha vida. Só que não é sobre trabalhar para Deus, é sobre estar com Deus. O trabalhar para Deus é a consequência, vem depois. Aí é por amor a gente vai trabalhar para Deus, né? Então eu quero glorificar a Deus e compartilhar isso com vocês. Amém? Glória a Deus.